Oi, gente, estou de volta aqui no Talk Show Goiânia Cal Preview, viu? 11ª edição. E vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre novidades. Já vou apresentar o nosso convidado, Sérgio Andreazzi, da Pampili. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, é um prazer reencontrá-la aqui. Em fevereiro nós tivemos a oportunidade de bater um papo. Vamos tentar atualizar o que está rolando no mercado. Fiquei sabendo que você está recheado de novidades, assim com a Pampili, mas também com o mercado no total, né? Sim, nós acabamos de sair na semana passada da feira lá na BF Show em São Paulo. E ali é um marco, né, do lançamento das coleções, as principais marcas do Brasil estão lá. Foi uma feira assim grandiosa, muito bem estruturada, muitos importadores, assim, foram recordes de clientes internacionais. Então dali a gente já consegue fazer um filtro do que está rolando, do que pode acontecer, né? Foi interessante a participação lá na feira. Queria que você contasse um pouco para nós sobre a mudança ali na marca da Pampili, como é que foi modificado, como é que vocês pensaram nisso, né? Porque também, querendo ou não, quando a gente tem uma identidade visual de uma empresa por muitos anos, quando muda, a gente fica uma expectativa assim tremenda, né? Sim, foi um trabalho que assim, a empresa Pampili completou 38 anos agora. E o foco dela sempre foi as meninas, né? E aí a marca vem evoluindo, o layout dela, logo, nós tivemos aí há um tempo atrás, bastante tempo atrás, a marca era um P com um pé. Na sequência nós tivemos a logo que a nossa identidade que ficou funcionando aí, que eu acredito por uns 10 anos ou mais, onde tinha uma logo que foi desenhada por uma criança, uma menina e tal. E dentro dessa evolução partindo para o digital, hoje agora os nossos clientes a partir do segundo semestre vão estar recebendo os produtos com uma nova identidade visual, tanto na nossa comunicação, em todo o material que a gente vai disponibilizar. Que ele veio como se fosse o balãozinho daquela conversa digital e o coração no meio, porque a gente nunca deixa de colocar os nossos valores, né? E recentemente também nós fizemos a nossa renovação da Carta de Valores e foi muito interessante. Então, a gente está num momento de readequação, de inovação, de atualização com o mercado. Então, vem a rebrand da marca e aí também vem a nossa Carta de Valores que faz a nossa empresa caminhar por mais 30, 40, 50 anos, quem sabe, né? Que assim seja. Legal. Sérgio, e a gente falando sobre mercado, sobre mudanças, o lojista está acompanhando agora a nossa live aqui no perfil da Goiânia Cal, o que ele pode esperar, o que tem sido o mercado, né? A gente veio do primeiro semestre agora. Sim, o mercado está assim, cada vez mais desafiador, né? E a gente tem que estar muito atento às mudanças. Eu lembro que nós estávamos conversando aqui em fevereiro, o mercado estava aí do primeiro semestre. Ele foi um mercado desafiador. Alguns meses eles não aconteceram como a gente gostaria. Nós tivemos o carnaval esse ano, ele foi um pouco mais tardio, ele foi no início de março. Isso, do meu modo de entender, ele acabou atrapalhando um pouco, ou vamos assim, postergando um pouco as compras a nível Brasil dos lojistas, né? Então isso acabou atrapalhando um pouco. A expectativa agora é que nós estamos ainda um mês aí praticamente, terminando maio, temos junho e julho, onde a estação realmente pode dar uma esfriada a nível de clima, né? A gente espera que isso ajude a aquecer o mercado e que os clientes que me parece que não estão com estoques tão altos assim, que eles também tomaram alguns cuidados, isso possa limpar os estoques e aquecer a economia. A expectativa, baseada no que nós vivenciamos lá na feira em São Paulo, é muito boa. Particularmente para a gente, com a marca, com a coleção que foi muito assertiva e o feedback dos clientes nos disseram isso, é que a gente vai ter um segundo semestre muito trabalhoso. Mas, assim, a expectativa é boa. A expectativa é que as pessoas estavam mais otimistas. A gente sentiu um clima mais favorável na feira. Apesar de toda a parte de política e a economia que é mundial, a gente não pode se apegar a isso. Nós temos que pensar que nós temos que trabalhar dia a dia para chegar onde a gente quer. Sente o mercado também, né, Sim. com essas mudanças, né, que acontecem. A gente entende assim, ó, as marcas estão se fortalecendo cada vez mais, as empresas estão se profissionalizando cada vez mais, a gente está trabalhando de uma maneira muito mais científica, uma maneira muito mais assim focada em atender a necessidade dos clientes. A gente está se preocupando muito com o lojista também de como ajudá-lo a trazer os clientes mais para dentro, já que o mercado digital acaba tomando um pouco desse espaço. E o nosso contato é mais com o lojista de loja, de rua mesmo, de shopping, no dia a dia. Então, a gente toda vez que está conversando com o cliente, a gente tenta orientá-los de como fazer, algumas estratégias, algumas práticas que possam favorecer trazer os clientes para dentro da loja.
E a Goiânia sempre se preocupou com isso, né? A gente percebe aqui que tem uma convivência muito gostosa com os clientes, a gente tem essa abertura, é uma feira mais inclusiva, né? Uma feira que nem a de São Paulo, ela é muito mais de lançamento, de tendência, de coleção, então ali tem uma quantidade maior de clientes nacionais e internacionais. Aqui não, aqui é uma feira de relacionamento muito forte do representante com o lojista, e aí a gente consegue trocar algumas ideias e trazer algumas boas práticas que a gente tem em outros locais que pode ser praticado por eles também. Isso que é legal. A gente costuma dizer que a compra, ela está, querendo ou não, muito relacionada ao emocional. E aí, durante essas falas agora que você trouxe para nós, você falou um pouco dessa questão da racionalidade do próprio lojista, dele comprar de uma forma mais segura, às vezes com menos peças para o estoque. Como é que tem sido isso, essa realidade? Você falou que está vindo um ar mais favorável agora, mas como é que tem sido essa realidade, por exemplo, nesses anos que você acompanha essas vendas, essas compras? Eu estou sentindo um ar mais favorável, mas a gente percebe também um momento muito mais profissionalizado, principalmente pelo lojista, sabe? Ele está entendendo que ele precisa trabalhar em cima de dados, e fatos e planilhas, né? E aí o mercado vem se adaptando, a gente percebe algumas empresas antecipando algumas coleções, a gente mesmo, nossa convenção com a equipe comercial foi início de maio, a gente já está trabalhando 15 dias, 20 dias antes dessa feira. E também, algumas empresas, a gente lançou um projeto chamado Fast Pink, onde nós temos a nossa linha de produtos clássicos, onde a gente consegue fazer reposição praticamente na grade que o cliente precisa, no dia seguinte, vamos falar assim. A gente consegue faturar no dia seguinte a emissão do pedido. Isso vem favorecendo, quer dizer, o lojista está se preparando melhor, comprando menos e mais vezes, mas para isso as empresas também vão ter que se adaptar para poder entregar muito mais rápido do que eles estão entregando hoje, dentro de um prazo que é normal, entre se fazer o pedido, comprar matéria-prima, produzir e transportar. Nós começamos a fazer um projeto que começou no meados do ano passado e está sendo um sucesso. Hoje eu tenho clientes que fazem reposição quinzenalmente. Toda quinzena o nosso representante entra em contato, vê o que ele precisa, a grade é aberta, ele pode comprar isso daí dentro do que ele precisa e repor. É porque a gente sempre faz assim, né? A gente conversa, fala assim, mensurar o que está vendendo é fácil, agora mensurar o que deixou de vender, que é a ruptura, esse é o grande ponto de interrogação dos lojistas, né? E aí a gente está oferecendo esse serviço aí que está sendo um sucesso, além de todas essas mudanças que nós estamos promovendo internamente, isso está fazendo a gente se diferenciar no mercado do calçado infantil. Ou seja, né, é muito conhecimento, é muita pesquisa, né, muito preparo, né, porque querendo ou não, você tem que criar formas, um combustível novo toda vez para poder ajudar esse lojista a não ter mercadoria parada, Sim, né? e o investimento alto, porque na realidade nós estamos fazendo o estoque do lojista, está disponível aí para ele a tempo e hora na nossa empresa. Então ele não precisa se programar em alguns determinados produtos nossos que são de continuidade, nossos clássicos, porque ele sabe que a gente pode repor logo em seguida. Isso é um risco e nem todas as empresas conseguem fazer todo esse trabalho, porque envolve uma soma considerável financeira para poder manter esse estoque dentro da empresa, né? Mas se a gente não fizer algo diferente, como é que nós vamos se relacionar cada vez melhor com os clientes? E essas ideias surgem desse relacionamento que a gente tem com eles aqui. Olha, eu preciso repor, mas vai demorar muito para chegar para mim, ou o que você tem para me oferecer de produto pronto, a grade não é a que eu necessito. Então nós falamos, olha, a gente vai ter que se adaptar ao mercado. E aí a gente está fazendo esse trabalho e está sendo um sucesso aí, sabe? Isso demonstra, na verdade, né, Sérgio, a sensibilidade de ouvir, né, o consumidor, no caso, que é o lojista, né? E o legal que você trouxe aqui, que chama a atenção da Goiânia Cal, é sobre essa questão de relacionamento, né? Na outra entrevista a gente bateu muito isso nessa tecla, né? E eu acho isso muito bacana. E querendo ou não, cria uma segurança, né, do relacionamento do lojista que chega a você, ele já sabe, né? Vou procurar o Sérgio da família, porque ele já sabe me orientar e é certeiro ali o que eu vou levar, vai dar certo para o meu cliente gostar e comprar. Sim. Até o próprio formato da feira aqui, né? A feira em São Paulo é uma feira mais glamurosa, vamos falar assim, os estandes são mais fechados, mais bem identificados com as marcas e tal, mas é uma feira que você não tem acesso. Aqui, pelo tempo que essa feira existe, pela amizade que a gente tem com os clientes e com os outros colegas, é uma feira que os estandes são abertos, a gente tem uma certa facilidade de trocar um pouco de ideia com colegas e até concorrentes.
porque eles são concorrentes a nível de mercado, né, do consumidor final, mas aqui a gente percebe que existe uma harmonia bastante grande entre os colegas que estão expondo aqui. E para mim, que venho aqui praticamente nas feiras, né, é um momento único da gente se reencontrar com os clientes, com os parceiros, com os amigos, interagir. E isso é que faz a diferença. É aqui que a gente consegue captar muito mais o que o lojista está sofrendo, sabe? As dores que ele tem para a gente conseguir atender a expectativa dele, né? Então, nesse sentido, acho que essas feiras regionais, assim como aqui em outras que estão acontecendo no Brasil, elas têm uma força muito maior. Elas estão crescendo muito forte e o resultado está aqui, né? São mais de 10 anos que essa feira acontece, quantas idas e vindas para chegar nesse formato, e a gente faz parte, acho que, dessa história aqui. Com toda certeza. Para você, lojista, acompanhando então a nossa entrevista aqui, Talk Show Goiânia Cal, pelo nosso Instagram, você pode inclusive divulgar aí, chamar o pessoal para assistir, para acompanhar aqui o Sérgio, que é nosso convidado, né? E trazer e receber esse conhecimento, porque isso é bacana, essas experiências que o Sérgio está trazendo para a gente poderia falar muito mais sobre a marca, né, Sérgio? Sim. Mas a gente já teve outras oportunidades aqui, mas a gente quer trazer hoje para vocês essa questão do amadurecimento que você, lojista, pode ter, ou seja, além de fazer boas compras, conhecer boas marcas, marcas que inclusive os seus clientes gostam, você tem essa experiência de aprender, de saber, de ser ouvido, inclusive, né? Porque eu acho que o lojista tem muito disso, né? A gente fala que tem que ouvir o cliente, mas o lojista tem muito disso também, essa necessidade, né? Dele de ser entendido, né? E nem todo mundo tem essa paciência, experiência também de mercado, não só sua, da própria empresa, de um todo, para poder dar certo, né? Esse casamento, né? Com certeza. Então, acho que o momento propício, venham visitar a Goiânia Cal. Nós estamos expondo aqui logo na entrada com o nosso stand, Papiri, meninas que inspiram meninas, esse é o nosso slogan hoje. E assim, bater esse papo, vocês conhecerem a coleção, enfim, é uma feira que ela é um pouco mais enxuta do que as nossas feiras de janeiro e de agosto, mas que ela traz assim o que tem de essencial para começar a estação de verão, e depois ainda mais em agosto a gente vai ter a outra edição fazendo a coleção alto verão e final de ano, e volta às aulas, enfim, ela é um pouco mais completa. Mas essa feira já dá para dar um início, um pontapé inicial nessa estação de verão, que para a nossa região aqui era um pouco mais estendida, né? Um pouco diferente das outras regiões do sul do país, onde o clima ele acaba ficando mais restrito no inverno ali, e aqui não, aqui é praticamente verão o ano inteiro. Exatamente. Então a gente só tem um pouquinho de um clima mais ameno, mas a gente está aí com uma coleção maravilhosa que vai encantar as meninas. E aí a gente pode falar também um pouquinho sobre a tendência, né? Porque querendo ou não tem novidades já, né, para o pessoal. A tendência, assim, o infantil, ele, no nosso caso, o feminino a gente vê muitas coisas novas acontecendo, mas o infantil, a gente tem toda uma linha, assim, de lúdica, né? Então a gente está sempre encantando as meninas. A nossa coleção, cada vez que a gente sai de uma coleção, pode falar, nossa, como a gente vai conseguir superar? E a gente está conseguindo. Então nós estamos vindo com uma coleção de chinelos em EVA maravilhosa, super conforto, que já vai estar nas lojas a partir de agosto. Nós lançamos uma coleção em fevereiro, que nós chamamos de Bubble, que é um tênis hiper leve, super confortável, uma situação de uso mais dia a dia. Então nós temos a linha que é um pouco mais glamurosa, para a menina mais enfeitada, digamos assim, uma menina mais especial. E aí nós temos a nossa coleção de produtos que hoje está deixando a gente bastante feliz com os resultados, que é uma coleção mais para o dia a dia, para casualidade, digamos assim. Então, convidar vocês para virem conhecer as novidades na feira. Tem mais 2 dias ainda, né? Sim. Domingo a gente sabe que muita gente está em casa, mas quem tiver oportunidade de estar apreciando ou ouvindo essa nossa entrevista, temos mais 2 dias para estar disponível aqui para bater esse papo e fazer bons negócios. Exatamente, eu sem puxar a sardinha aqui, mas o Sérgio, eu gosto de conversar com ele porque ele passa para a gente segurança, que eu acho que é uma das principais questões, né? Quando você vai comprar algo de alguém, é sentir isso, né? Por mais que a gente tenha muita razão quando a gente fala sobre a questão de negócios, mas você também sente essa questão de saber que você está sendo bem aconselhado, você está sendo bem orientado, que a pessoa tem propriedade para falar a respeito disso, né? É uma empresa de 38 anos, sempre trabalhando com meninas, a gente tem muita coisa boa para poder apresentar. E vende tudo, né, Sérgio? Não vende só um sapato bonito, né, um chinelo bonito, né? Vende qualidade, vende conforto, vende saúde, né? E nós temos a nossa empresa, a fábrica de acessórios, a nossa coleção de bolsas para as meninas
e ela é casada com os produtos, então você compra uma sandália, um tênis, tem a bolsa que combina. Isso é muito especial para as lojas que têm um espaço mais apropriado para apresentar uma coleção toda uma família de produtos. A gente tem um espaço interessante e bastante coisa para poder apresentar. Por curiosidade, quando os lojistas procuram, são mais mulheres ou homens que vão à procura ali de sapatos, ou isso não interfere muito? Não, aqui os compradores são um pouco divididos, né? Mas a gente entende que quando a mulher está junto, principalmente os grupos que vêm aqui comprar e tal, elas têm essa sensibilidade um pouco mais apurada, né? De escolher o produto com o nível de detalhe que a gente traz nessa feira, porque a gente não faz produto muito commodity, nossos produtos são diferenciados. Então, quando a mulher está junto comprando, a gente percebe que a compra é mais qualificada, digamos assim, tá? Não vem só em cima da planilha, ela vem com a parte mais aspiracional, a parte que chama atenção, e isso daí favorece, né? A gente adora quando as mulheres estão junto com os homens comprando. Então, pode trazer a família toda, entendeu? Já traz a esposa, às vezes traz também a filha ali, que sabe escolher também bons sapatos. Tudo isso ajuda, né, Sérgio? E é isso, então, Sérgio. Gostaria de agradecer, então, a sua participação mais aqui com a gente aqui na Goiânia Cal, né? Não só aqui no Top Show, mas também trazendo, expondo a sua marca, trazendo qualidade, trazendo experiência, né? Acho que essas experiências, elas são levadas para a vida toda, né? Sim. É isso. A gente está sempre à disposição. Eu, na medida do possível, tenho participado de todos os eventos. Como eu te disse, para mim é muito gostoso estar aqui, revendo os amigos, principalmente os clientes, né? Que tanto tempo a gente trabalhou aqui. E convidar novamente para conhecer nosso estande da Pampilha, que está à disposição ali, e vocês vão gostar do que vão ver. Muito obrigado. Conversamos então com o Sérgio Andreazzi da Pampilha, aqui representando essa marca na Goiânia Cal, e você é o nosso convidado então. Hoje domingo até às 7 da noite, amanhã segunda-feira das 8h30 da manhã às 7 da noite, e terça-feira, o último dia, de 8h30 da manhã até às 4 horas da tarde, credenciamento na terça até às 2 horas da tarde. Entrada pela Rua 30, aqui no centro de Goiânia. Você é o nosso convidado, lojista, está no interior do estado, dá tempo de chegar, está na região centro-oeste, dá tempo também de chegar e conhecer todas essas marcas aqui para você fazer boas compras e ter sucesso aí no seu negócio. Até a próxima!